Bom dia, boa tarde, boa noite. Então vamos fazer a comparação do monócito, né, com o promonócito, tá? Então eu gosto sempre de trazer os dois aumentos. Então aqui nós temos um aumento de 40, tá? Onde é bem visível o tamanho, nós sempre vamos fazer comparativo, citologia, comparação. Então nós vamos comparar com as hemácias, tá? Então o monócito, se eu pegar essa hemácia aqui, dá umas 4, 5, né? Então o monócito é uma célula bem grande, tá? Tem uma relação núcleo-citoplasma grande também, tá? Bem grande. E o citoplasma azul acinzentado. Nós vamos ver melhor aqui com aumento maior, tá? Então, essa é a característica básica. Pode ser arredondado, pode ver que esse aqui tem uma projeção, isso aí faz parte da variabilidade da célula, tá? Então, isso não tem problema nenhum, tá? Então, ela é arredondada e não redondinha, bonitinha, como se fosse um linfócito, tá? Aqui no aumento de 100, lembrando que essas três fotos aqui, elas são fotos em 100, só que grande, tá? Então, o que é que nós temos? Essa coloração do citoplasma aqui, onde essa aqui é a mais característica, a mais conhecida, mas sempre comparando com as hemácias, ó, a coloração dessas hemácias aqui está melhor, ó. Essas aqui estão, esse aqui está mais escuro, porque as hemácias estão mais escuras também, tá? Então tem que cuidar isso aí, certo? Então, tamanho a gente já viu. Cromatina condensada, tá? Homogênea e condensada, certo? Então, no monócito, essa é a característica básica, não tem muito o que dizer, certo? Mas a morfologia é característica. Então, as células têm, né, essas reentrâncias, tá? Que aparece aqui, aqui tem uma, aqui tem outra pequenininha, aqui vai começar uma, aqui tem outra maior, aqui tem uma, aqui tem outra, tá? Então, por que que a célula tem isso? Por que que o promonócito não vai ter e o monócito tem? Porque o monócito é uma célula de mobilidade. Então, quando o núcleo tem essas reentrâncias aqui, tá? Essas saliênciazinhas para dentro, isso ajuda a célula a se movimentar, certo? Então, por isso que o neutrófilo segmentado tem segmentos, porque ele precisa ser, o rolling dele tem que ser muito ágil. Então, o monócito, por ser uma célula grande, ele precisa também que o núcleo ajude ele a fazer o rolling dele também, tá bom? Então, por isso que o núcleo tem essa característica. Cromatina condensada, como a gente já falou. Citoplasma azul acinzentado, conforme for a tua coloração. Esse aqui já está mais escuro, porque olha a cor da hemácia, está mais escura. Essa coloração aqui pegou um pouco mais, tá? Então, basicamente é isso. O núcleo não é arredondado, como a gente está vendo aqui, do monócito, o núcleo não é arredondado. A cor do citoplasma, o tal azul acinzentado, onde esse aqui é o mais característico, tá? Então, como eu falei, pode ser mais forte, tá? Aqui um pouco mais clarinho, assim por diante. Por quê? Em função dos lisossomas que ele tem lá dentro e do seu pH. Por isso que ele fica com essa coloração, tá? O famoso vacúolo, tá? Os vacúolos pode dar tanto no citoplasma quanto no núcleo. Vacúolo é sinal de célula em atividade, tá? Por exemplo, se a gente for comparar, essa aqui não está e esses outros quatro aqui estão, tá? Ou seja, secreção de citocina, fagocitose, tá? Distúrbio ácido-base, certo? E o famoso EDTA, tá? Onde ela fagocita o EDTA e esse EDTA então fura o citoplasma, forma esses vacúolos, tá? Normalmente, se a amostra passar de 3 horas a temperatura ambiente, isso aqui acontece, tá bom? Então, essas são as características gerais do monócito, tá? Núcleo arredondado, não é bem redondo como o linfócito, tá? Mas é arredondado. Esse aqui está meio oval, né? Esse aqui tem uma ponta para cá, mas não faz mal. O pleomorfismo da célula, tranquilamente. Eu botei como variantes porque não são monócitos característicos, tá? Que nem os que a gente viu anteriormente, mas são. Então eu escolhi esses aqui, aumento de 100, mas foto grande, tá? Tem uma, duas, três reentrâncias, esse aqui tem uma só, mas é enorme, tá? Isso aqui não é lobulação nuclear, isso é só um pedaço do núcleo que veio para cá, provavelmente apertado por causa disso aqui. Se nós olharmos a célula, ela se adapta um pouco porque ela é grande, tá? Esse monócito é maior do que o monócito normal. Aqui tem uma reentrância e outro. Granulação, pode ter, pode. Se nós olharmos aqui, ó, tá mais característico, o monócito pode ter grânulo sim. Aquela classificação romântica de agranular,
tá? É romantismo, porque ele tem grânula. Aqui não dá para ver, né? Mas nesses outros aqui dá para ver, e isso é uma característica da célula. São os lisossomas que às vezes coram, às vezes não coram, ó. Aqui muito pouco, quase não tem, aqui também praticamente não tem, e essas células aqui, ó, tem muito mais, tá? Então isso aqui é monócito normal, tá? Eu botei variante com apelido, tá? Em comparação aos outros. Então isso aqui são monócitos normais, tá? Monócitos normais não, é errado, né? Monócitos maduros, pronto, normal todos são, tá bom? Então essa é a característica. O promonócito, então vamos lá. Se nós pegarmos essa hemácia aqui, ó, então dá quantas aqui? Dá umas 10 aqui dentro. Então, primeira coisa, o promonócito é maior, tá? Segunda coisa, cromatina extremamente frouxa, tá? Mas aquela cromatina de monócito, pontilhadinha e tudo, tá? Posso ter nucléolo? Posso, não tem problema nenhum. Mas não é porque eu sou tão antigo, é porque a minha cromatina é frouxa, tá? Só isso, porque a diferença do promonócito para o monócito é dias, é muito pouco, tá? Então, o que eu tenho aqui, certo? É um tamanho muito grande, certo? A célula tem a basofilia ou não do citoplasma igual ao do monócito, mas a grande característica é o núcleo arredondado, pode ver que pouca reentrância, esse aqui tem um pouco mais, aqui está querendo fazer uma, essa aqui tem, mas é bem pequena, tá? Ó, o citoplasma já está vacuolizado, tá? Se nós olharmos, só esse aqui tem, os outros nenhum deles tem, então isso é uma característica que chama atenção, tá? Núcleo normalmente centralizado, esse aqui está um pouco mais, né, excêntrico, mas não tem problema também. Então, essa cromatina frouxa aqui, com ou sem nucléolo, uma relação núcleo-citoplasma grande, núcleo arredondado, tá? Sem reentrância ou com reentrâncias pequenas, isso aqui é característica de promonócito, tá bom? Aí nós temos mais, tá? Então, aqui só para mostrar, ó, aqui com mais vacuolização, pode ver que não tem reentrância, tirando isso aqui, talvez seja até binucleado, tá? Olha a cor dessa hemácia para a cor dele e olha a cor dessas hemácias para cá, tá? Sempre comparando isso, certo? Então, cromatina mais frouxa, vê que ele está mais basofílico, mas as hemácias estão mais escuras também, tem que cuidar isso, tá? Aqui, cromatina bem frouxa, pode ter essa basofilia periférica aqui? Pode, não está proibido, pode ver que esse aqui já não tem, tá? Mas dá para enxergar nucléolo, certo? Um restinho de granulação aqui que está começando, pode, não tem problema, tá? Então, basicamente, o promonócito. Vamos para fechar aqui, ó, vamos pegar essa hemácia aqui, ó, olha aqui o tamanho dele em relação a essa hemácia, tá? Então, ele é bem maior que o monócito, tá? Então, eu botei aqui os monócitos que a gente já viu anteriormente, tá? E depois, então, embaixo, os promonócitos, tá? Para título de comparação, tá bom? E depois, o que eu quero dizer é assim, ó, que o conjunto, tá? O que importa é o conjunto. Então, nós temos que ver o que está acontecendo, tá? Quem é o paciente, o quadro citológico todo dele, para a gente chegar e definir que tipo de célula que a gente está tendo, tá bom? Obrigado, então, e até a próxima.